Boa tarde, graça e paz. Hoje nós vamos refletir no livro de Jó. Amado, eu tenho refletido desde ontem neste livro, né? E há muito tempo, né? É um livro muito lindo. Vamos começar aqui no capítulo 1. Vamos ver aqui do versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu: Satanás respondeu ao Senhor de odiar a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Deus tinha muita alegria, né, em Jó, muito contentamento. Observaste meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele. Homem íntegro e temente a Deus e que se desvia do mal. Veja, o próprio Deus com essas palavras para com Jó, né? Homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jadebal teme a Deus? Acaso não cegaste a ele, a sua casa e tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo que tem e verás se não blasfemará contra ti. A tua face, aqui no versículo 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que ele tem está em seu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ou seja, amado, nós vemos aqui, né, que Satanás pode ir somente aonde Deus permite. Ele não pode passar 1 milímetro de onde Deus permite. Nem para frente, nem para trás, né? Só o que Deus permite. E Deus permitiu que Satanás tocasse, né? Só não na vida, que Deus poupou a vida dele, né? Aí começa aqui nos 13, que Satanás não perde tempo, né, amados? Ele é o destruidor. As aflições e a paciência de Jó. O 13. Sucedeu um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na presença do irmão primogênito. E eis que veio o mensageiro a Jó e disse: os bois lavavam as jumentas, pasciam junto a eles, e de repente deram sobre eles sabeus e levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer a nova. Flaveste ainda quando veio outro e disse: fogo do céu caiu da terra e queimou as ovelhas e os servos, e consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Estava ainda este quando veio outro, e dividiram-se os caldeus em 3 bandos, e deram sobre ele os camelos, e levaram e mataram a seus servos a fio da espada. Só eu escapei para vir trazer a nova. E assim, né, irmãos, a gente vê que em questão de minutos sempre vinha um e falava uma coisa, né? E quando um tava falando, coisa que veio outro, e sucedeu assim, né? Agora vamos aqui pro versículo 18. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estão seus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do primogênito? Eis que se levantou grande vento do lado do deserto, dos 4 cantos da terra, da casa, a qual caiu sobre eles. Morreram só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra. E adorou a Deus. E disse: não saí do ventre da minha mãe, e não voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pegou
não lhe atribuía a Deus nenhuma falta. Pois é, amado, nós vemos aqui, né, como Jó era temente a Deus, né? Em tudo isso ele não pecou. Imagine você, irmãos, 10 filhos sendo enterrados no mesmo dia. Só de pensar o coração dói, não dói, amados? Mas Deus não deixa o Satanás fazer nada que não está no alcance, que ele não permita. 10 filhos, 10 enterros um dia. 10 filhos queridos. Que como ele amava os filhos deles, né? Nós sabemos dos filhos de Jó que eles eram filhos de um homem temente a Deus. Então, com certeza, eram filhos bons, né? Porque os filhos são o exemplo dos seus pais, né? Com certeza via Jó dobrando o joelho a Deus, né? E sempre quando os filhos faziam essas festas, Jó sempre fazia uma festa e orava para cada um dos seus filhos. E dizia assim, vai que alguns dos meus filhos tenham blasfemado contra Deus. E orava Jó e jejuava por seus filhos, para que Deus perdoasse seus pecados. Perdoe, irmãos, estou gripada. E ainda continuamos aqui no 2. Amados, uma pergunta antes. O que te afastará de Deus? Uma gripe? Um câncer? Uma doença? A pobreza? Um carro que foi roubado? Bens que foram tirados? Ou uma doença mais grave, né? Nós vemos aqui que Jó perdeu tudo que possuía. Ele era o homem mais rico do Oriente. E em um dia ficou o homem mais pobre do Oriente. Perdeu-lhe tudo num único dia. Não foi em semanas, não foi em meses, são, irmãos. Foi em um dia apenas. Continuando aqui no 2. No dia em que os filhos de Deus vieram apacentar perante o Senhor, veio também Satanás a eles apresentar-lhe perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás, a rodear e de rodear a terra e passear por ela. E ainda perguntou o Senhor a Satanás, observaste ainda meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Deus ainda tinha muita consideração, né? Porque ele era um homem muito justo mesmo. Ele conserva sua integridade, embora me incitaste contra ele para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele. Quanto o homem tem dará pela sua vida. Esteja a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verá se não blasfema contra ti. Então Satanás não queria só tirar os bens e a família de Jó, né? Quis também tirar a saúde de Jó, né? E o Senhor respondeu, disse o Senhor a Satanás, eis que está em seu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos. E Jó, sentado em cinza, tomou um caco para lhe raspar a cabeça. Então, irmãos, Jó nos diz a Bíblia que ele foi tomado por úlceras por todo o corpo, da planta dos pés aos pés da cabeça. Úlceras mal cheirosas, que ainda diz, né? E ele ainda pegou um caco para raspar a cabeça. E a mulher dele disse, então sua mulher disse, ainda conservas a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Então, mas aonde deveria vir um apoio não veio, né? Da auxiliadora. No 10 disse, mas ele respondeu, falas como doida.
Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso pecou Jó e seus sábios. Ouvindo, pois, três amigos de Jó de todo o mal que sobrevira, chegaram a cada um do seu lugar. Ele faz o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamita. E combinaram, e juntamente com dois se consolá-lo. Levando deles de longe os olhos, e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram. Cada um rasgaram seu manto, lançando em pó lá sobre a cabeça. Sentaram-se com ele 7 dias, 7 noites. Nenhum dizia mal algum, pois viu a dor que era muito grande. Então, amados, os amigos viram, souberam da notícia, né, e de longe viram a situação de Jó e não acreditaram no homem que viram, né, com certeza um homem muito importante, um homem que se tratava muito bem, né, um homem cheio de bens, cheio de empregados a lhe servir. Ali sentado, ele estava muito magro, magríssimo, amados. Se condoeram os amigos e foram ter com eles, né, e sentaram com eles junto nas cinzas e passaram 7 dias, 7 noites com eles. Pois é, mas o exemplo que nós temos nessa leitura, homem reto e temente a Deus, que não se desviava do mal. Não foi a doença, não foi os filhos que perdeu, não foi os bens que fez Jó se revoltar contra Deus. Com tudo isso, ele ainda o adorou, né? Ainda veio a esposa e disse: ainda conserva integridade para com o teu Deus, amaldiçoa e morre. E Jó ficou nervoso, né? Porque ele não queria que amaldiçoasse o Deus dele, né? O nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Lá mais para frente, no versículo, capítulo 42, no versículo 10 do 42, de Jó 42. Jó 42, versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos os quantos conheceram e comeram com ele em sua casa, e se condoeram com ele e consolaram-no de todo o mal. Um deu dinheiro, um anel de ouro, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Então a Bíblia diz que Jó ainda foi mais rico que antes. Se ele era o homem mais rico do Oriente, ele tornou-se 2 vezes o homem mais rico do Oriente. Porque ele passou pela prova, né, irmãos? E em nada amaldiçoou a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada por estar até aqui comigo. Deus abençoe a todos. Amém.